Olá, eu saúdo você com a graça e com a paz do Senhor Jesus, e eu gostaria de trazer uma palavra para a sua meditação, que se encontra no livro de Atos, no capítulo 12. Essa passagem vai falar sobre a perseguição que a igreja estava sofrendo. Herodes havia matado Tiago e mandado prender Pedro, e pensava em executá-lo, mas o texto vai dizer que a igreja fazia contínua oração. Então Deus manda um anjo ali, quebra as correntes, abre as portas e Pedro é liberto. Esse basicamente é a mensagem. 5 lições aqui que eu gostaria de compartilhar com você, que eu aprendo aqui nessa passagem. Nós vemos aqui no Atos capítulo 12, versículo 1, Herodes havia começado uma perseguição contra a igreja. E ele havia mandado maltratar ali a igreja primitiva. Ele mata Tiago à espada. Tiago era ali uma das colunas da igreja. Ele, junto com Pedro e João, eram os discípulos que a Bíblia vai nos mostrar que tinham mais intimidade com o Senhor. Alguns milagres o Senhor levou somente esses 3. O monte da transfiguração, somente esses 3. Mas o Senhor permitiu que Tiago fosse morto. Certamente o propósito ao qual Deus tinha na vida de Tiago já havia acabado. O tempo dele acabou aqui. Deus tem um controle sobre todas as coisas. Tudo, a nossa vida está na mão do Senhor. Ele que permite. Enquanto o Senhor tem propósito na nossa vida e nós estamos vivendo dentro dos propósitos do Senhor, o inimigo não tem poder para mexer nas nossas vidas. Então nós vemos que ele prende Pedro também. Ele não estava só no campo da ameaça. Ele já havia matado Tiago. E parecia que Pedro iria morrer. Então, a primeira lição que eu aprendo aqui é que quando nós engajamos, quando nós aceitamos a viver com Cristo, nós iniciamos uma guerra espiritual. Nós vemos aqui que o diabo estava usando agora o rei ali, Herodes, uma das principais autoridades ali daquela época, para perseguir a igreja. E humanamente falando, a igreja não teria força para lutar contra ela sozinha. Então a primeira lição que eu aprendo aqui: nós estamos numa guerra. E na guerra nós não podemos estar de qualquer forma, de qualquer maneira. O soldado não pode ficar relaxado, ele tem que estar na posição, preparado para o combate. Ele tem que se apropriar das armas espirituais. Paulo vai falar em Efésios capítulo 6 sobre a armadura espiritual. Nós precisamos do capacete da salvação, da couraça da justiça, da espada, que é a palavra. Precisamos do escudo da fé. Precisamos estar preparados para uma guerra. Davi vai dizer isso quando Golias vem insultando ali. Davi fala: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? A igreja hoje é o exército do Senhor. Então nós não podemos viver de qualquer forma, de qualquer maneira. Temos que estar acordados, atentos, porque pode vir ataque de qualquer lado. Estamos num combate, não podemos esquecer isso. Essa é a primeira lição que eu vejo. Mas nós não estamos sozinhos. O nosso general está conosco. Jesus está conosco para nos liderar, para nos dar a vitória. Temos que confiar nele. E a segunda lição que eu vejo: Pedro, ele estava numa situação que ele não podia fazer nada. Pedro estava aqui descansando no Senhor. Nós vemos aqui que no versículo 5 vai dizer assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração. A igreja não desistiu. A palavra grega aqui para contínua é uma palavra que vai falar sobre uma oração intensa com propósito. Nós temos que orar dessa forma. Surgirão adversidades na nossa vida. Certamente que dias maus surgirão lutas. E nós temos que orar com intensidade. A oração é uma arma a qual o Senhor deixou para a igreja. E nós não podemos negligenciar uma vida de oração. Nós temos que todo dia tirar um tempo, entrar no nosso quarto, fazer como Jesus falou em Mateus capítulo 6, fechar nossa porta, abrir nosso coração para o Senhor, lançar sobre Ele as nossas ansiedades, os nossos sonhos, descansar no Senhor, crer que nós não estamos sozinhos, mas que existe um Deus todo-poderoso ao nosso lado, lutando conosco, nos ajudando, nos fortalecendo. Temos que acreditar nisso. E a igreja fazia contínua oração. E quando a igreja ora, a Bíblia vai dizer que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ore, não desista.
insista em oração, lute em oração. Nós vemos que Isaías foi levar para o rei Ezequias: olha, arruma a sua casa, porque essa enfermidade é para a morte. Mas ele vira para a parede e ora com intensidade ao Senhor, ele chora aos pés do Senhor, e o Senhor muda. A oração move o mundo espiritual. A oração move a mão de Deus a nosso favor. Eu lembro que uma vez, quando nós começamos no meu serviço, eu comecei a compartilhar uma palavra ali, sempre na entrada do serviço, e foi começando a ficar gostoso, e às vezes nós orávamos ali junto, bem no início do plantão, e teve uma época que, nessa época eu era cabo, eu trabalho no bombeiro, quem me conhece, e quando eu tirei meu quarto de hora e fui descansar ali no alojamento, tinha um rapaz ali que trabalhava comigo, que eu não vou falar o nome dele por ética, mas ele não tinha paz para dormir. Sempre que ele ia dormir, ele ficava rangindo os dentes e gemendo, e ficava... E quem fosse acordar ele, às vezes acordava com uma vassoura, batendo no coturno dele, porque ele acordava às vezes dando chute, dando murro. Não tinha paz. Era um filho de pastor desviado, vivia uma vida torta. Eu lembro que nesse dia eu havia tirado meu quarto de hora e fui deitar ali, minha cama do lado da cama dele. E eu comecei a orar repreendendo. Não sabia que aquilo era algo espiritual. Comecei a falar: Senhor, eu repreendo em nome de Jesus, orando ali. E de repente, eu não sei se eu tive um sonho de visão, uma visão, não sei dizer para você, mas nós saímos do nosso corpo e fomos para o teto do alojamento. Ali nós brigávamos, ele me empurrava, eu empurrava ele. Até que nós paramos assim, medindo força, e ele falou para mim assim: Adailton, eu sou Satã e sou poderoso, você não pode comigo, essas almas são minhas. Você pode até pregar a palavra, mas você não ora aqui dentro. Então eu vi que a minha oração estava interferindo ali com a força do mal ali. Ore, não deixe de orar. E ele falou para mim: olha, se você continuar orando aqui, eu entro no seu casamento, eu lanço enfermidade na sua família, eu mexo na sua folha de pagamento. E fez várias ameaças. Ele é um falso leão que fica rugindo, buscando quem possa tragar. Por isso nós temos que estar atentos. Nós somos o exército do Senhor. Foi uma experiência que eu tive sobre a oração. Quer dizer, o próprio diabo falou para mim não orar. Mas Jesus falou que é para nós entrar no nosso quarto e orar, rasgar o nosso coração diante do Senhor. A oração move a mão de Deus a nosso favor. É a segunda lição que eu aprendo. A oração é uma arma poderosa que Deus deixou para a igreja. E depois nós vemos aqui que, enquanto eles oravam, o Senhor manda um anjo ali até a cadeia onde Pedro estava deitado. Pedro estava dormindo ali. O que eu vejo isso? Eu vejo que Pedro não era mais aquele Pedro antigamente, mas era um homem agora firmado, com experiência com o Senhor. Da mesma forma que Jesus dormia ali no meio da tempestade no barquinho, e os discípulos acordaram Jesus. O Senhor não se importa se nós perecemos. Jesus estava dormindo no meio da tempestade, porque ele sabia quem era o Criador. Ele conhecia o Pai, ele tinha intimidade com o Pai, ele estava descansando no Senhor. E nós temos que descansar em Deus em meio às tempestades. Pedro dormia aqui. A única certeza que Pedro tinha ali era a morte. Mas ele estava descansando, porque Pedro pensava como Paulo: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então o anjo chega e toca nele: desperta-te. O Senhor não quer ver você caído, prostrado no meio das dificuldades. Levante-se. Nós temos que nos levantar, acreditar no nosso Deus. E o anjo fala para ele: olha, levanta-te depressa. Enquanto Pedro, e vai falar que quando ele levantou, caiu das suas mãos as cadeias, as correntes. Enquanto Pedro estava deitado, ele estava preso, acorrentado. Mas quando ele levanta, as correntes caem. O que eu aprendo aqui: se você ficar parado, prostrado, você vai ficar acorrentado. Mas quando você agir pela fé, acreditar no Senhor, começar a andar, a se movimentar, as correntes vão cair. Foi assim com Moisés. Enquanto ele estava parado, o mar estava fechado, mas quando ele começou a andar em direção ao mar, o Senhor abriu o mar para ele. Levante, haja pela fé, acredite no Deus ao qual você serve. O nosso Deus tem poder, todo o poder. E o nosso Deus está conosco para pelejar as nossas guerras, para nos dar a vitória. E é isso que eu aprendo: nós não estamos sozinhos. A terceira lição: Deus trabalha a favor da sua igreja.
O Senhor está conosco. Quando nós oramos, o Senhor entra na guerra e muda a batalha. Quantos exemplos tem aqui de homens e mulheres que lutaram e o Senhor mudou a batalha, mudou o resultado da batalha. O Senhor entrou na guerra e mudou a peleja. Mudou o resultado. Você não está sozinho. Há um Deus Todo-Poderoso que luta com você. E depois nós vemos aqui que o anjo fala para ele: olha, calça a sua sandália, pega a sua capa. Sandália é coisa simples, podia deixar para lá, capa é coisa simples, mas tudo que é seu, o Senhor vai te restituir. É sandália, é pouco, mas é seu, não é? Então fica tranquilo, Deus vai te restituir. Mas o que eu vejo aqui também, sandália na palavra quer dizer calçado da paz. Então o Senhor está falando para ele: olha, tenha paz. No meio das guerras, no meio das batalhas, não age na emoção, mas tenha paz, tenha domínio próprio. Acredite que o Senhor está contigo, acalma o seu coração. E depois fala: coloca a sua capa. Capa quer dizer com posição, com ministério. Quando Jesus chamou para Timeu, ele lançou aquela capa. Aquela capa representava a mendigância, quem ele era. Agora, Pedro tinha deixado a sua capa de lado, quem sabe pensando: já acabou o ministério. Mas não tem nada acabado não tem nada perdido não. O anjo fala: pega a sua capa, tem muita coisa para fazer ainda, vamos, siga-me. Siga o Senhor, mesmo que você se encontre numa situação difícil, as coisas não estão conforme você queira, mas acredite, o Senhor está com você. Pegue a sua capa, tome posição, se levante, né? Receba a paz do Senhor no seu coração. Jesus falou isso: eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, eu não vos dou como o mundo a dá. Se aposte da paz do Senhor no seu coração, siga o Senhor. E eu aprendo aqui: o Senhor está conosco. É uma lição que eu aprendo: você não está sozinho, há um Deus poderoso que luta junto com você. E uma quarta lição aqui, né? Quando Deus resolve agir, ninguém pode impedir. Herodes achou que ia entrar, ia matar ali os líderes da igreja e estava tudo resolvido, mas ele se enganou. Ele pensou que a igreja estava sozinha, mas há um Deus Todo-Poderoso que luta por nós, que está conosco, que trabalha a favor da igreja. Ele achou que ia matar Pedro, mas a cela estava vazia. E o interessante é que o anjo foi na frente, rompendo as portas de ferro, quebrando corrente. Bom, quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. O Senhor pega a lei do homem, torta a lei do homem, porque Ele é Deus. Ninguém pode impedir o agir de Deus. O Senhor está contigo, você não está sozinho. Há um Deus Todo-Poderoso que peleja por você, que está com você no meio das lutas para te dar a vitória. Confie no Deus que você serve. Confie, não é na sua força, não é na sua sabedoria, mas há um Deus Todo-Poderoso que tem todo o poder, toda a autoridade, que está ao seu lado, lutando por você, lutando com você. E os planos de Herodes foram por terra. Pedro saiu com a sua sandália, com a sua capa, não ficou nada ali. Quem sabe você se encontra nessa situação que você não pode fazer nada, mas ore, clame ao Senhor, que o Senhor vai mudar os céus e a terra ao seu favor. Vai abrir as portas, vai quebrar as correntes, vai destruir as muralhas, porque Ele te ama, mesmo sendo um Deus tão poderoso, tão maravilhoso. Mas o nosso Deus, Ele é misericordioso. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, que somos totalmente dependentes dEle. Nem ninguém pode impedir o trabalhar de Deus. Então nós vemos aqui e um outro ponto que eu vejo aqui, que ele foi rompendo as portas, mas quando ele chega diante, o Pedro vai direto ali para a casa de Maria, que era a mãe de João Marcos, onde a igreja estava orando. E Pedro começa a bater aquela porta e a menina não demorando para abrir, Pedro batendo. O anjo não abriu aquela porta. Mas sabe o que eu entendo aqui? Deus não faz aquilo que nós podemos fazer. É uma lição aqui que eu enxergo. Não fique orando para Deus fazer aquilo que você pode fazer. O que você pode fazer, o Senhor não faz. Nós vemos em João capítulo 11, quando Lázaro havia morrido, o Senhor chega ali e fala: tira a pedra. Um homem que tinha poder para ressuscitar o morto, não tinha poder para tirar a pedra? Lógico que sim, mas a pedra os homens podiam tirar. Mas as pedras que você não pode tirar, Deus tira para você. Nós vemos em Marcos 16, quando as mulheres estavam indo ali em direção ao cemitério ali, para ungir o corpo de Jesus. E no caminho eles pensaram: quem vai remover a pedra? Mas quando eles chegaram lá, o anjo havia removido a pedra. As pedras que você não puder remover, Deus vai remover para você. Mas o que você pode fazer, o Senhor não faz para você. 5 lições.
E depois nós vemos no final aqui, que mais tarde o anjo tocou em Herodes e ele foi comido por bicho e morto. Porque ele pensou que estava lutando com a igreja. Mas nós somos a menina dos olhos de Deus. Ele estava lutando com o próprio Deus. Você não está sozinho, há um Deus poderoso que peleja por você. Jesus falou isso, o meu Pai trabalha até agora e eu também. Amém? Se você gostou, se inscreva no canal, curta, compartilhe, esteja conosco. Toda segunda e quinta estaremos ministrando a palavra de Deus para fortalecer a tua fé e edificar a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.